Ontem a gente falou sobre isso. Os dados divulgados pelo Atlas da Segurança mostram que o Brasil atingiu a marca de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. A taxa corresponde a 30 vezes mais a taxa da Europa. O Brasil é uma das nações com as mais altas taxas de homicídios do mundo. E a violência é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje. As principais vítimas são jovens negros e o tráfico de drogas é um dos fatores que influencia no número de homicídios. O curso de Direito da UBRA desenvolve, em conjunto com a Universidade Fernando Pessoa, da cidade do Porto, em Portugal, um projeto de pesquisa no bairro Guajuviras, em Canoas. 10 alunos voluntários realizaram a pesquisa de campo e o resultado desse trabalho foi apresentado em Portugal. Boa noite, professor Paulo Regis, seja bem-vindo. Boa noite, Vives. Sempre uma alegria estarmos juntos para tratarmos mais um tema jurídico. Aliás, estávamos já carentes, porque nós tivemos um feriado aí. Verdade, professor. Vives, nós contamos hoje com a presença do professor Jorge Trindade, que é professor nosso de longos anos da casa e, dentre outras disciplinas, ele leciona psicologia jurídica. Hoje, nós estamos numa condição especialíssima. O professor Jorge Trindade é coordenador desse projeto que nós anunciamos há pouco. Além do professor Jorge, nós temos como convidados hoje 2 alunos que integram o projeto de pesquisa. Os alunos são chamados de alunos pesquisadores e os nossos acadêmicos é a acadêmica Aline de Medeiros Brits e o acadêmico Juliano Silva. Sejam bem-vindos ao Direito em Pauta. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Mas antes de a gente começar a nossa conversa, a gente sempre indica, né, professor Paulo Regis, sem dúvida, obras jurídicas, né, que tratam do tema. E hoje a gente vai indicar mais uma obra disponível sempre na Livraria do Advogado. Perfeitamente, Beavis. Nós vamos indicar mais uma publicação intitulada A Prova Testemunhal, uma distinção entre a Civil Law e a Common Law, da autoria de Felipe Wackel Ferraro. O autor é advogado especialista em direito empresarial e em processo civil. Ele é mestre e doutorando pela PUC. Ele é professor de processo civil e direito empresarial na FADERGS e pós-graduação em cursos de pós-graduação lato sensu em várias instituições. A obra tem, dentre outros objetivos, estabelecer uma comparação entre o direito brasileiro e o direito americano, apresentando os elementos que lhes aproximam e os que lhes contrastam. No que cinge a prova testemunhal, especificamente nas suas regras de exclusão e sistemas de valorização. Dentre outros importantes aspectos, o autor aborda a prova testemunhal a partir da concepção contemporânea. Aborda também o sistema probatório no direito americano, bem como apresenta um estudo comparativo entre a valoração da prova e as regras de exclusão existentes no direito brasileiro e no direito americano. Essa é a obra, Bibs, que estamos indicando. Muito bem, você de casa que tem interesse nessa obra, você está vendo na tela aí, está aqui o telefone, 0800 517 522, você pode ligar para a Livraria do Advogado e adquirir, né, professor, essa importante obra. Agora sim, vamos começar a nossa conversa, primeiro saudando mais uma vez o professor Jorge Trindade, seja bem-vindo. Vamos iniciar o Direito em Pauta de hoje solicitando que o senhor explique para a gente, fale mais sobre o projeto, né, Violência e Cidadania, desenvolvido então pelos alunos do curso de Direito da UBRA, Campus Canoas, correto? Campus Canoas. A UBRA vem já há praticamente 3 anos incentivando essa pesquisa que trata sobre o tema da violência. E como o próprio Bives falava há pouco, toda vez que nós falamos em violência, infelizmente, o Brasil é um país que está na pauta. Por isso também o interesse que a Universidade Fernando Pessoa teve em conhecer um pouco mais a situação de violência. No caso, nós elegemos o bairro Guajuviras, porque o estado do Rio Grande do Sul é um pouco semelhante em dados sociodemográficos ao país inteiro de Portugal.
Sim. E nós sabemos também que o bairro foi escolhido porque ele é produto de uma invasão. Na verdade, de uma invasão sobre uma invasão. E a partir dali se cria todo o histórico do bairro. E é muito importante que nós, a universidade, como produtora de conhecimento e de interseção com a comunidade, possa avaliar, estudar o fenômeno da violência nesse bairro, trazendo com certeza contribuições importantes para a comunidade de Canoas. Perfeito, professor. Acadêmica Aline, explique para os nossos telespectadores como é que foi a sua experiência na tomada das informações, ou seja, ao realizar a pesquisa em campo. Bem, professor, primeiramente a gente indicou os locais onde mais tinha incidência de violência, né? Com a ajuda, inclusive, do nosso integrante do grupo, né? E nesses locais nós dividimos os nossos integrantes para que pudessem ser feitas as entrevistas, né, junto aos moradores ali da comunidade. Então, nós escolhemos locais onde a violência realmente era muito maior. Isso, né? Dentro do Guajuviras. Dentro do bairro Guajuviras. Foi mapeado, foi escolhido locais onde havia maior incidência, exatamente isso? Exatamente. Tá. E aí como se desenvolveu essa experiência? Bem, nós dividimos os nossos colegas, né, entre 2 ou 3 alunos, e nós fomos até a residência dos moradores, perfeito, lá do bairro Guajuviras, né, e nós nos disponibilizamos, né, perguntamos se eles gostariam de fazer uma entrevista, né, referente à violência do bairro. Tá? E aí alguns se disponibilizavam, alguns não, e a gente foi indo até a residência dos moradores. Perfeito, perfeito. Professor, vamos também entender o papel dessa universidade parceira da UBRA, que é a Universidade Fernando Pessoa. O senhor disse que a comunidade acadêmica portuguesa se interessou pelo assunto. A participação deles, o envolvimento deles, como é que a gente conseguiu estabelecer essa parceria? A UBRA tem um sistema de protocolo com essa universidade em Portugal e nós construímos um instrumento de pesquisa, que é um questionário, e esse questionário, então, está sendo aplicado aqui e também em Portugal, em outras universidades, igualmente em Portugal, e em outros países da Europa. Então, o instrumento é o mesmo, é um instrumento padronizado de entrevista. O que aconteceu? Como a nossa população é muito grande no bairro, nós temos que aplicar em torno de 300 a 600 questionários. E isso demanda um tempo maior. Então, a Universidade Fernando Pessoa já foi mais rápida e já ultimou a pesquisa. Tanto que eles detectaram no bairro da universidade, na cidade do Porto, quais são os pontos mais violentos. E com isso, por um programa que você baixa no celular, você pergunta, para ir do ponto A ao ponto B, quais são os pontos mais violentos. Por exemplo, um terreno baldio, sim, uma rua escura ou um lugar onde tradicionalmente pode haver ponto de droga. Sim. Evite esses pontos. E assim está hoje o programa desenvolvido na Fernando Pessoa. A UBRA, nós estamos um pouquinho mais atrasados nessa pesquisa, mas já aplicamos cerca de 120 questionários. De maneira que até o final do ano, com a ajuda dos 12 alunos voluntários desse grupo de pesquisa, certamente chegaremos pelo menos a 300 pessoas entrevistadas. Perfeito. Professor. Caríssimo acadêmico Juliano, como é que foi a sua experiência? A Aline já relatou que foram eleitas áreas e nessas áreas as pessoas foram indagadas se elas queriam ou não fazer a pesquisa. Vamos agora àquelas pessoas que aceitaram a pesquisa. Qual é a reação que as pessoas tiveram em face dos seus questionamentos, que estavam nesse rol dos questionamentos? Exatamente. Algumas pessoas, elas nos receberam bem, assim. Outras até logo de início com uma certa desconfiança, né? O senhor estava identificado e tal? Estávamos todos identificados, sim, com o crachá da universidade, inclusive, né? E procuramos fazer nos finais de semana também, onde estaria o maior número de pessoas em casa. E, como eu falei, algumas com uma certa desconfiança. Outras até receberam já no primeiro momento, né?
responderam nossas perguntas, tudo, nos receberam em casa, algumas até nos ofereceram café, né? Então, a coisa foi desenrolando que já não era mais uma entrevista, era uma conversa entre amigos, né? Então, alguns até tinham algum certo receio de falar alguma coisa, até mesmo pelo local onde elas moram, né? Uma resistência, né? É importante dizer que todos os alunos que chegam ao campo, ao trabalho de campo, eles passam aqui na universidade por várias reuniões, né, de grupo. E são habilitados. Onde nós treinamos, na medida do possível, para que o procedimento de coleta de dados seja uniforme. Então, todos mais ou menos estão, digamos assim, devidamente treinados para que o padrão do protocolo seja bem observado. Sim. E o que a gente já sabe, eu queria ver se o Juliano confirma esse dado, que nessas entrevistas, às vezes as pessoas dizem, não, mas eu nunca passei por nada, nunca tive problema, nunca fui assaltado, na hora de preencher o instrumento. E no diálogo, ela começa a se recordar, mas o meu vizinho já foi assaltado, a minha prima também já foi, semana passada eu assisti um evento, e aí então o instrumento começa a ser efetivamente preenchido. Mas e por que isso acontece, professor Jorge? Qual é a motivação da pessoa que está sendo entrevistada? Por que ele resiste no primeiro momento? Em primeiro lugar, porque eu acho que a resistência é sempre natural no ser humano. Há sempre um primeiro momento de aquecimento em que predomina a questão da desconfiança, não é? Depois que se cria um clima, um ambiente mais favorável, a memória vai buscando lá no disco rígido, né, do computador e evoca situações bem interessantes. Professor, nesse sentido até, e com a participação dos acadêmicos também, se quiserem colaborar, o meu questionamento é no sentido do bairro Guajuviras. A gente tem aqui inúmeras notícias que vêm do bairro, que chegam aqui falando sobre violência. A gente teve trabalhos junto à prefeitura, como o detector aquele de disparos, que muito foi falado como uma tecnologia aplicada. Imagino a resistência também, porque não é fácil falar de violência no seu bairro, sabendo que algumas daquelas pessoas que cometem crimes, às vezes são vizinhos, estão próximos, estão na mesma rua. Para acabar com essa desconfiança, por exemplo, que tipo de resultado efetivo ou contribuição efetiva esse trabalho pode trazer, até para quem está nos assistindo no Guajuviras, colaborar com os pesquisadores que ainda estão em trabalho? Muito bem, Bivis, eu acho que essa pergunta sempre é oportuna, porque, em primeiro lugar, esse trabalho visa detectar a percepção dos moradores sobre a violência. Sim. Segundo, procura identificar os pontos, os gargalos de violência. Terceiro, conta com as experiências de cada um sobre episódios de vitimização. Isso é muito difícil. A pessoa relatar um episódio no qual ela foi vítima. Esse relato é sempre um relato doloroso. É uma memória que se evoca de uma forma muito sofrida. Quarto ponto, detectado os aspectos e as áreas de mais violência, coletadas informações sobre a vitimização, nós vamos então propor medidas de aprimoramento em termos de segurança. E aí então a ideia final é de que se estabeleçam aí sugestões de políticas públicas. Sim. Para além, se nós tivermos recursos para tanto, conseguirmos lá com a Universidade Fernando Pessoa um aplicativo que possa nos orientar, nós possamos consultar no nosso celular e vermos aonde tem pontos mais seguros e pontos inseguros no nosso trajeto. Permita-me, professor, por gentileza, no caso da Aline e também do Juliano, nessa conversa, né, além do instrumento, para além do instrumento, onde a coisa fica um pouco mais informal, a gente consegue, vocês conseguiram perceber, por exemplo, como o professor disse, a percepção deles a respeito da violência no bairro Guajuviras, uma certa naturalização dessa violência, assim como há resistência, professor, de certa forma, há casos que a gente vai tratando da violência de forma natural, que, por exemplo, pode chocar até mesmo quem está pesquisando. Aline? Sim, exatamente. Eu percebi que tem algumas pessoas no bairro que elas já estão, algumas um pouco acostumadas com essa violência, enfim, e outras, elas de fato, elas têm muito medo
e ficam mais em casa, não gostam de sair na rua, porque elas relatam que não tem nem horário mais para acontecer esse tipo de criminalidade lá. Sim, né? Juliano. Então, para complementar, eu sou morador do bairro também, né, há mais de 10 anos, então é quase que um costume mesmo a violência, porque ela está todo dia. Ela não é uma vez aqui, outra vez ali, ela é todo dia. Então o morador acaba aqui se acostumando com isso. Outros até preferem não falar, não comentar por medo de represária. Sim. Porque vão falar de violência no seu próprio bairro, na sua própria rua, sendo como o professor citou ali, o perigo pode estar do lado, também na própria rua dela. Então as pessoas oferecem um certo receio, né, e se seguram um pouco na hora de falar. Imagino. Mas é uma coisa que quase que normal. E esses casos de represália são efetivos? Eles Na maioria das vezes, sim, professor. Sim. Na maioria das vezes, sim. Para ação mesmo. Para ação. Sim. Até mesmo porque o Guajuviras hoje ele é tomado por facções, né? Então as pessoas têm medo. Antigamente, falando há 15, 20 anos atrás, já era menos complicado porque não existia o termo facção. Aliás, hoje... esse é um fato importante, Sim. que já nos primeiros achados desses 120 instrumentos aplicados, eu tive a oportunidade de, no mês de abril, apresentar no Salão de Atos da Universidade Fernando Pessoa esses primeiros resultados, e um dos pontos importantes, um dos fatos novos, um fenômeno novo, é o problema da facção. Efetivamente, há 10 anos atrás nós não falávamos nisso, Sim. em termos de criminalidade. Hoje há um empresariado da criminalidade. Isso assusta muito, porque a criminalidade toma dimensões imprevisíveis. Professor Jorge Trindade, exatamente nesse aspecto, eu acho que foi importante essa colocação das facções. Isso nos leva a um questionamento que eu acho que o nosso telespectador também está perguntando. No momento em que nós calibramos esse questionário entre as nossas necessidades aqui, locais, com as necessidades da cidade onde está sediada, a cidade do Porto, onde está sediada a Universidade Fernando Pessoa. Que critérios existem? Ou seja, a criminalidade lá também tem facções, a criminalidade lá é tão aguda quanto a criminalidade aqui. Como é que o senhor enxergou isso? Como é que nós podemos equiparar, ou seja, que o mesmo questionário possa ser aplicado lá e aqui? Muito bem, professor Paulo Regis. O instrumento, ele é um instrumento que tem características de universalidade. Ele pode ser aplicado e está sendo aplicado em qualquer lugar, inclusive já foi tematizado em livros, já há 2 ou 3 livros que incorporaram esse instrumento de pesquisa, e agora mesmo no mês de abril foi publicado um livro sobre criminalidade e violência, do qual eu tive a oportunidade de participar, em cima de pesquisas sobre este instrumento. Então, não há dúvida nenhuma que o instrumento tem uma plena eficácia na coleta dos dados. Por outro lado, a criminalidade, geograficamente, entre Brasil, Canoas, o bairro Guajuviras e o bairro que cerca a Universidade Fernando Pessoa no Porto, que é um bairro violento, considerado na cidade, é muito diferente. A nossa criminalidade é muito mais externalizada, muito mais visível, mais aguda e mais chocante. Eu tive a oportunidade de, com a colaboração dos colegas, recolher fotografias que eles próprios levantaram no seu trabalho, e uma delas, por exemplo, que eu lembro agora, e acho que vocês assistiram esse evento, aconteceu um episódio, um assalto, a Polícia Militar foi chamada, houve uma perseguição e a caminhonete da Polícia Militar capota. Essa imagem da caminhonete com as rodas para o ar, né, mostra para uma população menos violenta uma imagem extremamente chocante. Sim. Não é? Então, ela nos dá um retrato da realidade. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que parabenizar o professor Jorge Trindade e também os acadêmicos por esse trabalho que continua, está sendo realizado ainda. E aqui fica o espaço para que a gente possa, num segundo momento, avaliar ainda mais as informações que vocês nos estão trazendo. Sejam sempre bem-vindos, Aline, Juliano. Só quero agradecer, Bives, a todos os nossos estudantes, colegas, acadêmicos,
que efetivamente prestam um excelente trabalho como trabalho estudantil, universitário, mas também prestam uma boa contribuição para o conhecimento e até para a comunidade onde nós vivemos. Sem dúvida. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, professor da mesma forma. Professor, nós precisamos caracterizar que esse é mais um trabalho desenvolvido pela nossa UBRA. Exatamente. Isso é motivo de alegria para todos nós, embora o produto seja um produto que envolva muita tristeza, mas o engajamento institucional é motivo de alegria para todos nós. Estamos aí. Vives, até a próxima. Estamos aí, professor. Aqui na UBRA são duas missões, né? Promover o conhecimento e também atender a comunidade, se aproximar. Exatamente. Então, parabéns mais uma vez, professor, da mesma forma, e nos encontramos no nosso próximo encontro. Tá bem, até lá. Até lá.